Vamos para uma reflexão? Deus lança os perversos no inferno. Deus é a esperança dos aflitos. Está escrito aqui em Salmos capítulo 9. Está escrito assim, no versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor. Vê aqui sofrimentos me reduziram, os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Deus se compadece de nosso sofrimento. Às vezes podemos até pensar que Deus não está preocupado conosco ou que Ele está alheio à nossa situação. Parece que Ele se esqueceu de nós porque não vemos nada a melhorar, nada acontece, a situação continua sempre a mesma e nada muda, né? Mas será que temos levado a Deus em oração as nossas necessidades, as nossas dores, o nosso sofrer? Será que a gente tem apresentado da forma correta? Sabemos que Deus é onisciente e por isso é conhecedor de todas as coisas e de todas as nossas necessidades, mas Ele precisa ouvir de nós, de nossa boca, que somos dependentes dEle. Outra coisa, Deus é o seu único refúgio, seu único auxílio? Pergunto isso porque não adianta você apresentar a Deus em oração os seus problemas, mas também pedir ajuda a Maria, pedir ajuda a Buda, aos orixás, pedir o socorro de outros deuses, né, que venham aí interceder por você. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Sabe por quê? Porque a glória é única e exclusiva de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, com nenhum outro Deus ou divindade. O que precisamos é ser fiel somente a Deus e não contaminar a nossa adoração, a nossa oração a Ele e a nossa adoração que é exclusiva dele com outros deuses. Sabe quando você pede ajuda a alguém e essa pessoa diz que vai te ajudar? Aí de repente você sai pedindo ajuda para várias pessoas ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, sendo que aquela primeira pessoa já disse: eu vou te ajudar. Aí na afobação você acaba fazendo isso. Às vezes acontece, né? E é a pessoa que disse que te ajudaria, fica sabendo que você saiu pedindo ajuda para um monte de gente sobre o mesmo assunto. E ela fala: poxa, mas eu já não disse que eu ia te ajudar? É comum que ela vai ficar chateada, ela vai ficar até brava, né? É mais ou menos isso que acontece quando você serve a Deus, confia em Deus, mas quando você ora, você pede ajuda a outros Deus, outros santos. Aí você acaba misturando Deus com entidades, Deus com santos, Deus com outros deuses, e Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai ouvir essa oração. Sabe por quê? Porque Ele não mistura a glória dele com ninguém. Ele não divide a adoração a Ele com ninguém. É por isso que as pessoas, elas misturam Deus com a verdade, elas pegam a verdade da Bíblia, elas misturam com outras doutrinas de homens, doutrinas de outras religiões, com enganos, e aí Deus não responde. Certamente Deus não vai responder, porque Ele não vai ouvir, Ele vai tampar os ouvidos dele para esse tipo de oração, Ele nem vai ouvir. O inimigo te odeia e ele quer ver o seu fim. Ele quer ver-nos mortos no pecado e lançados no inferno sem salvação. Esse é o propósito do diabo, nos fazer morrer no pecado sem salvação. Versículo 15 diz: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. As nações que buscam guerra e as nações que rejeitam a Deus cavam a sua própria cova, fazem guerras sem sentido, onde milhares de pessoas morrem, crianças, jovens, idosos, famílias inteiras. E para quê? Para dominar um território a mais de terra, para dizer que a maioria é de religião X ou Y, para mostrar poder bélico de uma nação contra a outra. Para quê? Os homens podem até ser poderosos uns contra os outros, mas na verdade eles estão armando o próprio laço que os levarão, né, à morte. Eles estão armando a própria armadilha, né, o próprio laço que prenderá e cavando a própria cova.
Versículo 16 diz: faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Deus é o juiz, dele ninguém vai escapar. Um dos grandes atributos de Deus é a justiça, porque nele não há corrupção. Ele é justo, perfeito e jamais agirá de forma desonesta contra ninguém que seja. Ele irá cobrar sem dó todos que o rejeitaram, todos que se opuseram a ele, todos que negaram os conselhos que estão descritos ali na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra. Parece duro isso, parece injusto, mas é assim que a palavra de Deus disse que será. O ímpio será enlaçado, o ímpio está enlaçado, está emaranhado, está numa trama que ele mesmo criou. E levará ele para onde? Para a condenação eterna. Já ouviu aquela frase popular que diz: ele está cavando a própria cova? É exatamente isso que o ímpio faz, trama contra a sua própria vida, né? Versículo 17 diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos não são somente aqueles que fazem o mal, mas os que se deixam ser conduzidos também pelo inimigo, né? Não é somente a pessoa má, mas sim também as pessoas que se deixam ser conduzidas pelo inimigo, né? Pelo diabo, que deixam serem influenciadas, né? Pelo inimigo. Então, as pessoas que dão mais valor às coisas do que a Deus, as pessoas que estão ali dando mais valor ao dinheiro, as pessoas que estão ali dando mais valor às coisas materiais, as pessoas que estão ali dando mais valor àquilo que possuem, né? As pessoas que desprezam ali as coisas divinas, as coisas de Deus, essas serão lançadas no inferno, juntamente com quem? Com quem se esquece de Deus. O esquecer aqui também não é apenas o esquecimento em si, não se lembrar que Deus existe, mas aqueles que desprezam a Deus, os que serviram outros deuses, os que estavam vivendo os prazeres das coisas materiais e se esqueceram do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aqueles que se esqueceram das coisas de Deus, de obedecer a Deus, aqueles que terão como consequência, esses terão como consequência o inferno, serão lançados no inferno juntamente com os perversos. Por quê? Porque esses tais não amam a Deus. Versículo 18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Agora Deus vem com socorro, vem cumprir aquilo que prometeu ao seu povo. Deus não se esquece dos seus. Por isso, quando pensamos que Ele não está vendo, não está nos assistindo, é que Ele vem com a solução, Ele vem em nosso favor, Ele vem nos dar amparo. E o que nós precisamos fazer é ser fiéis a Ele. Somos necessitados do amor de Deus, da providência de Deus. Se você está aflito, Ele é a esperança para você, para o aflito. Se está triste, Ele é a alegria para quem está triste. Se você está perdido no mundo sem rumo, Ele é aquele que está pronto para te guiar no caminho certo. Mas é necessário servir a Deus, largar as suas vontades, largar essas doutrinas, largar as religiosidades pagãs e verdadeiramente entregar-se a Ele e segui-lo, né? Versículo 20 diz: infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo final, Deus irá julgar a todos sem nenhuma exceção. Se você tivesse a noção de quanta dor e sofrimento esperam os condenados que vão ser lançados no inferno, você pensaria duas vezes, não pensaria duas vezes para aceitar a Jesus e a servir este Deus que te estende a mão todos os dias, que te dá uma nova oportunidade de ser salvo. Nós somos mortais, estamos neste corpo físico que logo irá perecer, mas uns mais velhos, outros morrem mais jovens, outros nem chegam a nascer, morrem no ventre da mãe. Mas, de certo que todos iremos morrer. E a morte mencionada aqui no texto não se trata apenas do corpo físico, pois se fosse assim, morreria, acabaria o corpo e
está tudo certo e ponto final. Mas não é isso não. A morte física virá, mas a alma jamais morrerá, ela é eterna. Ela não morre. O castigo para quem morrer no pecado é eterno, é o castigo da alma. Todos que morrerem sem Deus serão lançados no inferno. Serão atormentados no lago de fogo e de enxofre. E o pior, e o mais terrível ainda, é que será sentida esta dor pela eternidade, não terá trégua, não terá alívio, não terá descanso. E é pior também, além disso, é que as pessoas se lembrarão que uma vez foram evangelizadas, que uma vez ouviram falar da palavra de Deus, que uma vez tiveram a oportunidade de vir até aos pés de Cristo e serem salvas, mas elas negaram. E agora recebem o que? A recompensa, que é o que? O castigo eterno, né, no inferno. Saiba de uma coisa, Deus não tomará o culpado por inocente. No dia do juízo final, ali não vai ter jeitinho. Porque ele é incorruptível, ele é justo e ele aplicará sua justiça com mão de ferro. Um abraço a todos.